E pois é, a militância de lacração chegou também ao Indiana Jones. O novo trailer indica que teremos muita militância e está preocupando os fãs, hein? Além disso, também temos o Chris Evans falando sobre o seu retorno como Capitão América e a bilheteria de Homem-Formiga 3 que está preocupando, pessoal. Teremos aí um prejuízo, um grande fracasso para Marvel Studios? É sobre tudo isso e muito mais que nós vamos conversar aqui neste vídeo de Notícias Nerd. Seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e nesse quadro aqui eu atualizo você sobre as notícias do mundo do entretenimento, Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos, muita coisa para você ficar informado. Eu trago aqui informações e opinião e, claro, sempre leio a opinião de vocês. Por isso eu já quero convidar você a deixar o seu comentário aí embaixo também sobre essas notícias, o que você pensa a respeito de tudo isso, beleza? E antes da gente começar, só não esqueça de deixar um like, curta porque ajuda pra caramba, beleza? E claro, se você quiser e puder fazer uma contribuição aqui para o canal, temos o nosso QR Code, você pode contribuir com qualquer valor para ajudar esse projeto aqui. Tranquilo? Mas antes da gente começar, eu só preciso te lembrar que o meu intensivo de inglês para iniciantes está com vagas abertas, mas as vagas são limitadas, hein? Então se você precisa aprender inglês, não sabe por onde começar, essa oportunidade é para você por um preço acessível e você vai aprender muito conteúdo, tá bom? Temos mais informações aí na descrição. Acesse se você precisa aprender inglês, essa é uma grande oportunidade, mas corre porque as vagas são limitadas, beleza? Intensivo de inglês, aproveite, hein? Mas sem mais delongas, bora lá, pessoal, bora lá, porque o Chris Evans, o nosso Capitão América do UCM, em uma entrevista durante um evento, falou sobre o seu retorno como personagem. Afinal, muitas pessoas falam sobre isso, muitas pessoas dizem que ele tem sim que voltar. E até o Kevin Feige já falou que ele não volta, mas as pessoas continuam insistindo, né? E o Chris Evans disse o que ele pensa a respeito de tudo isso nessa entrevista. E já podemos tirar o cavalinho da chuva, porque o Chris Evans não volta. Já podemos não, né? Eu já falei pra vocês várias vezes que o Chris Evans não volta, que o Downey Jr. não volta, e inclusive que não faz sentido eles voltarem, né? Porque o arco dos personagens deles já encerrou, então não tem por que eles voltarem. Eu acredito que pra gente ter um novo Capitão América, não falando do Sam Wilson agora, que inclusive é o plano da Marvel, eu acho que só funcionaria se a gente tivesse um reboot do UCM, mas isso não vai acontecer tão cedo. Então o Chris Evans voltar, na minha opinião, realmente não faz sentido, assim como também não faz sentido a Scarlett Johansson voltar como a Viúva Negra, porque eles já têm a sua história encerrada dentro do CM, inclusive de maneira muito bem construída. No caso da Viúva Negra, foi um grande sacrifício e do Homem de Ferro também. E no caso do Capitão América, foi um final feliz, né? Mas o Chris Evans disse o seguinte, abre aspas, é difícil porque eu amo profundamente esse papel, ele significa muito pra mim. E eu realmente acho que há mais histórias de Steve Rogers pra contar, mas ao mesmo tempo tenho um carinho com elas. É como essa coisinha brilhante que eu amo muito e não quer bagunçar de maneira nenhuma. Não quero bagunçar, né? Então aqui o Chris Evans está falando exatamente o que eu já disse para vocês aqui no canal outras vezes. Trazer o personagem de volta vai bagunçar aquilo que já foi estabelecido. Até porque no UCM ele já é um idoso, né? Não tem por que trazer ele de volta. Inclusive, existe um rumor de que a Disney Plus ia desenvolver uma série dele na fase de Nômade, né, que é um dos codinomes que ele usa lá nos quadrinhos, quando ele se revolta com o governo americano, e isso dentro do CM foi entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Tinham rumores que mostravam que isso ia acontecer. Eu não acho que é uma coisa possível de acontecer, até porque os rumores mostravam que a Scarlett Johansson também estaria nessa série para ser a Viúva Negra, e a Scarlett Johansson não teve uma experiência muito legal com a Disney, né? Lembra aquele episódio do streaming, né, mostrando que a Disney quis fazer uma coisa, quebraram o contrato, eles precisaram negociar, então eu não acredito que ela volte. Mas, se tratando só do Capitão América, sem a Viúva Negra, eu também acho que eles não gostariam de explorar isso, até porque eles têm o Sam Wilson sendo explorado no filme Capitão América Nova Ordem Mundial. Então, ficar explorando dois
personagens iguais ao mesmo tempo, não faria sentido, e o Chris Evans também já disse que ele não quer mexer nisso. E a outra frase que ele falou foi a seguinte, abre aspas, eu fiz parte de algo muito especial por um período de tempo tão especial que de uma maneira realmente fez muito sentido. Por mais que eu ame contar essas histórias e trabalhar com essas pessoas, ainda não parece correto agora. Então, o próprio Chris Evans está dizendo que ele não pretende voltar. E não parece correto que o que ele fez está ali, estabelecido, terminado e pronto, acabou. Não tem realmente o que fazer. Então, se alguém tinha alguma esperança, Chris Evans já falou que não e o Kevin Feige também já tinha falado, né, pessoal? E ainda falando de UCM, nós temos aí o flop, o fracasso da bilheteria de Homem-Formiga 3, pessoal. Porque agora já está se encerrando, não tem mais quase nada para arrecadar. Já podemos considerar, né, a exibição, ou as exibições de Homem-Formiga como encerradas, e o filme arrecadou apenas 470 milhões, pessoal. Isso é menos do que os primeiros filmes do personagem, Homem-Formiga 1 e 2. E isso aqui é muito preocupante, porque esse filme é o primeiro da fase 5. E ele custou em torno de 200 milhões de dólares para ser produzido, fora o custo de marketing, que também se estima foi bem caro, por volta dos 200 milhões, ou seja, ao todo esse filme custou 400 milhões e ele arrecadou somente 470, isso é muito pouco, pessoal, principalmente para o padrão da Marvel Studios, que teve aí o grande sucesso de Vingadores Ultimato e também outros filmes que foram bem, até inclusive ano passado o Doutor Estranho, por mais que não tenha agradado muito, né, o público e a crítica, conseguiu também arrecadar uma boa bilheteria. E o mesmo aconteceu com o Pantera Negra Wakanda Forever. Mas agora, 470 milhões é realmente um valor muito baixo e isso vai com certeza impactar nas próximas produções da Marvel Studios, pessoal. Eles inclusive já estão fazendo isso, né? Não só todas as reclamações em relação à fase 4, mas também essa repercussão negativa na bilheteria de Homem-Formiga. Vale lembrar que até o dinheiro chegar na mão dos estúdios, né, esse retorno, não é o dinheiro limpo, porque tem conversão, né, tem o câmbio para dólar, por isso que a bilheteria doméstica é tão importante e foi tecnicamente baixa de Homem-Formiga 3. Temos também muitos impostos, né, inclusive o filme lá na China arrecada, mas o governo chinês fica com uma boa parte. Inclusive é importante dizer, né, que um governo comunista não devia se importar tanto com dinheiro, não é mesmo? Mas eles se importam, eles ficam com uma boa parte da bilheteria, com uma boa parte da arrecadação antes de mandar esse retorno para a Disney, para a Marvel Studios, tá bom? Então, temos aí uma situação complicada para o Homem-Formiga e é interessante que a gente pode conversar sobre o final do filme, né? Porque existem algumas análises que eu vi aí pela internet que dizem o seguinte: a primeira é que talvez o primeiro final que foi mudado teria sido melhor, porque teria deixado uma grande ponta, né, um grande gancho para o UCM, que seria o Scott e a Hope presos dentro do reino quântico e o Kang escapando, ou seja, os heróis teriam que ser resgatados de alguma maneira. Isso daria uma motivação para a Cassie se tornar uma super-heroína, além dos eventos do filme, e o Kang estaria solta. Só que eles foram lá e alteraram. Muita gente está dizendo que isso foi o que impactou, que o filme não tem grandes consequências, não resulta em nada. E eu também disse isso aqui na análise, que o filme é aquilo, acabou. Uma missão com um vilão descartável e fica nisso, acabou. O Kang foi nerfado. Mas tem gente dizendo que foi na verdade o oposto disso, e essa teoria também faz sentido, que foi o seguinte: eles perceberam que o filme não iria bem, que eles não iriam arrecadar, então eles decidiram encerrar a história do Homem-Formiga, da família Lang, enfim, encerrar esse universo do Homem-Formiga neste terceiro filme, porque eles sabiam que não arrecadariam uma bilheteria muito boa para fazer um quarto. Então foram lá, mudaram, deram esse final feliz, porque aí encerra e depois só vão utilizar tanto o Homem-Formiga quanto a Vespa como coadjuvantes em outros filmes, dos Vingadores ou até mesmo no filme solo de outro personagem, eles podem fazer uma aparição. Essa teoria também faz sentido, mas o ponto é que o filme, de qualquer jeito, arrecadou muito mal e isso vai impactar, já está impactando com certeza a Marvel Studios. Mas prosseguindo aqui com as nossas notícias, pessoal, nós temos a última do dia, que é
a do Indiana Jones começando a preocupar muita gente. Na verdade, a preocupação já vem de algum tempo, mas esse último trailer tem uma piadinha ali que deixou a galera preocupada em relação à lacração, à militância nesse filme. Que é quando a personagem afilhada, né, do Indiana Jones, interpretada pela Phoebe Waller-Bridge, diz que roubar é coisa do capitalismo. Temos o Indy falando que ele roubou a relíquia do destino, o vilão fala que ele roubou, e depois ela fala que ela roubou, e aí ela fala no final, isso se chama capitalismo. Ou seja, fazendo uma piadinha contra, né, dando uma militada contra o capitalismo, porque o capitalismo, afinal, é roubo, né? Isso é muito hipócrita vindo da Disney, que é uma empresa bilionária, né, minha gente? Inclusive, está fazendo aí corte de custos, demitindo um monte de gente, justamente para poder equilibrar as contas. Então, gosta de fazer piadinha sobre capitalismo, mas usufrui e muito. É igual acontece com os artistas, não só de Hollywood, mas aqui no Brasil também, né? Muito curioso. Votam no PT, falam que são a favor dos mais pobres, mas não abrem mão das suas mansões, dos seus cachês milionários, inclusive até usam dinheiro público muitas vezes. Mas essa piadinha não preocupa por si só, pessoal, porque nós temos um grande problema que é o seguinte: esse Indiana Jones 5 nem precisava ter sido feito, vamos combinar. O 4 já gerou polêmicas, né? Tinha o personagem lá, o Shia LaBeouf, que era o filho dele, né? Que nem assume o manto no final. E, enfim, a trilogia podia ter ficado ali, igual De Volta para o Futuro, sabe? Não precisa mexer, não precisa fazer continuação, não precisa fazer reboot. Mas tudo bem, fizeram um quarto filme. Agora fazer um quinto filme, pessoal, já preocupou. E ainda preocupa mais porque a Disney está nessa onda de querer desconstruir os personagens, né? É só analisar aí os novos filmes, os remakes, o mais recente Pinóquio, que inclusive foi um flop. Então, não precisava ser feito, mas tá bom, vão querer fazer aí um filme para encerrar a franquia Indiana Jones, beleza. Só que eles colocam essa personagem da Phoebe Waller-Bridge, que é uma feminista declarada, já está envolvida aí com outras polêmicas, outras declarações. E essa personagem vai lá e faz essa piadinha, só que não só essa piadinha, nós tínhamos rumores fortes, pessoal, indícios, inclusive, de que essa personagem seria a substituta do Indiana Jones, agora dentro desse novo universo, dessa nova fase que a Disney está criando. Então eles vão pegar o Indiana Jones, provavelmente matar, e colocar uma mulher no lugar dele, porque precisamos ter uma protagonista feminina, né? Uma Indiana Jones. Isso aqui é muito louco, pessoal, porque existe essa possibilidade do Indy morrer, mas existem os outros rumores de que essa tal relíquia do destino iria reescrever a história. E no final do filme, todos os eventos, olha só que loucura, todos os eventos de Indiana Jones, da trilogia, do quarto filme e agora do quinto também, seriam reescritos, mas com ela no lugar dele. Então momentos icônicos como o próprio Indiana Jones fugindo da pedra, enfrentando os nazistas, todos esses momentos seriam reescritos com ela no papel principal, ou seja, ela é a nova Indiana Jones e ela sempre existiu nessa nova linha do tempo. Eu acho que é uma coisa muito absurda, não sei se faz sentido. A Disney abusa em algumas coisas, mas eu acho que esse rumor já seria demais, né? Reescrever a história. Embora a Relíquia do Destino, ao que tudo indica, né, segundo o trailer, realmente faça esse tipo de coisa, porque o vilão diz, né, a fala: Hitler cometeu erros, com isso, ou seja, com a relíquia, eu vou corrigi-los. Então pode ser que essa relíquia tenha o poder de reescrever as coisas. E no final desse novo trailer, o Indiana Jones fala que ele procurou por isso a vida inteira. Mas reescrever a história eu acho que seria ousado demais até para Disney. Bom, o ponto é que James Mangold, o roteirista do filme, já disse que isso não vai acontecer. Porém, o John Williams, que é o compositor, disse que refilmagens aconteceram do final. Isso em dezembro de 2022. Então, alguma coisa aconteceu que não deu boa e eles decidiram que precisavam regravar. Não sei se foi essa questão de reescrever o passado, não sei se foi a questão da morte do Indiana Jones e ela substituindo, mas alguma coisa não está boa. E aí, eu coloco essa pergunta para vocês.
Não era melhor deixar o legado do Indiana Jones quieto e criar uma personagem inspirada no Indiana Jones, fora do universo Indiana Jones? Um universo com essa atriz interpretando a protagonista, mas um universo no qual ela é uma fã do Indiana Jones, ela se inspira nele e ela tem suas próprias aventuras. Não era melhor, gente? Vamos ser espertos, vamos parar de inventar moda, vamos parar de querer desconstruir e reconstruir em cima de lacração, em cima de militância. Isso realmente é muito ruim, não vai dar certo, hein? De qualquer jeito, o filme chega em junho e nós vamos conferir e eu vou trazer com certeza aqui a minha análise para vocês, beleza? E esse foi o nosso quadro de notícias nerd aqui do nosso canal, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. E claro, comente aí a sua opinião sobre todas essas notícias. Em bilheteria Homem-Formiga, o Chris Evans voltando como o Capitão América, que não vai acontecer, e também sobre essa polêmica de lacração do Indiana Jones. A sua opinião é muito importante, escreve aí embaixo, beleza? E não se esqueça que as vagas para o meu intensivo de inglês estão abertas e as vagas são limitadas, hein? Mais informações aí na descrição, você pode conferir. Aproveite essa oportunidade. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.